Olá pessoal, saudação reverencial a todos que aparecem aqui no nosso canal da YouTube. Nesta videoaula vamos falar um pouquinho do capítulo 9 do livro. Dos grandes pecadores nascem os grandes virtuosos. Vamos falar hoje da parte 9 então, que é a dualidade. Nós sabemos que há dois tipos de universos: o universo absoluto e o universo relativo. No universo absoluto, tudo é uno. No universo relativo, tudo é dualístico, tudo é dual. Uma coisa é relativa à outra, tem a sua parte complementar. Tudo se navega, né? Tudo existe, vamos dizer assim, tudo se movimenta no universo em função dessa dualidade, desse par de complementares, vamos assim dizer, um par de elementos holísticos. Muito bem. Na aula anterior, né, a gente falou um pouquinho sobre as dimensões e a gente esqueceu de mencionar o Pai Nosso, uma oração muito poderosa que tem 7 petições no Pai Nosso. E uma deles diz assim: Pai Nosso que está nos céus. Então ele diz o Cristo, né, o Pai Nosso que está nos céus. Então, as religiões, né, reduziram isso, principalmente a católica. Você vai lá, você vê o padre rezando e os fiéis também dizendo o Pai Nosso que está no céu, que é errado. Lá na Bíblia, você pode consultar, ele diz Pai Nosso que está nos céus, porque cada uma das dimensões é um céu. Então, dimensão ou céu são palavras sinônimas às dimensões superiores. Então, existem 7 dimensões, existem 9 dimensões, vamos assim dizer, superiores, né? Existem 9 céus, assim como existem 9 infradimensões, os 9 círculos dantescos. Então, existe também aí as 9 infradimensões. Muito bem. Esse reducionismo vem de muito tempo do embate entre o, os cristãos proto-ortodoxos, antes do Concílio de Nicéia, comandado por Irineu e sua turma, né? E depois por Constantino e os cristãos convencionais, né? Os cristãos que tornaram a igreja uma instituição. Então, lá no Concílio de Nicéia se respaldou o credo de Nicéia, e esse credo já é uma redução e é um erro do pessoal que adulterou as escrituras, do pessoal que avacalhou o cristianismo, vamos assim dizer. Então, se Cristo diz Pai Nosso que está nos céus, você vai lá no credo achar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então eles já estão dizendo ali um erro gigantesco, que Deus criou o céu, um só, e a terra. Então tem só uma dimensão. E já esquece das outras dimensões. Isso então eles fizeram para combater o que eles chamavam de heresia ariana, dos gnósticos, né? Onde já o Ário, né, que é o bispo Ário, que foi expulso nesse concílio de Nicéia, ele já era conhecedor desta dualidade. Então, para combater esta heresia que eles chamam, né, de existir duas coisas, existir a dualidade, eles criaram somente uma. Então, reduz os céus para apenas um céu, que é um grande erro, né? Muito bem. Então, esta dualidade a gente percebe, né, à luz da ciência, que no universo tudo é dual, nada existe sozinho no universo relativo.
por reducionismo, né? Exemplo aí da Igreja Católica, até nas próprias ciências, né? Nas ciências em todas as suas vertentes, as sociais, as exatas, as biológicas, costuma esconder uma parte das leis. Por exemplo, tem tratados de doutorado, né, de dissertação de mestrado, tese de doutorado, muitos livros escritos a respeito do nascimento, mas você não vai encontrar nada, né, nenhuma tese sobre a morte. Você vai encontrar, como no espiritismo e também na ciência, uma evolução contínua, sempre contínua, sem fim. E na prática não é bem assim. Não tem evolução contínua. Tudo no universo é curvo, então tem a evolução vai até um determinado ponto, depois tem a volta, que é a evolução. E esta involução, ninguém fala dela, né? Fica esquecida. Mas não existe a noite sem o dia, o nascimento sem a morte, a sombra sem a luz, né? A dor sem o prazer, tudo é dual. Então, falar só da evolução, como querem as pessoas, né? Você está incorrendo num grande erro, porque existe também a evolução, que não é estudada. Muito bem. Então, esta dualidade é a própria lei da relatividade, é o relativismo, né? Nos postulados einsteinianos do Einstein, né? Ele vai dizer que o espaço e o tempo são curvos, tudo no universo é curvo, tudo no universo é cíclico, ou seja, o ponto de chegada coincide com o ponto de partida, as coisas partem de um ponto principal, né, que é o ponto de partida, dão a volta e retornam a esse ponto de partida, como no relógio, né? Assim acontece tudo no universo. E a gente vê a semana, né? Começa no domingo, vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, retorna no domingo. O ano começa em janeiro, roda fevereiro, março, abril, retorna no janeiro. É assim o tempo ele vai retornando, né? Ao seu ponto de partida. O próprio Mahavantara, né? As mônadas saem do absoluto, entra na roda do Sansara, a roda cíclica, né? E volta pelo ponto de partida, quando no seu ponto de chegada, né? Coincide com o ponto de partida. Então é assim. E por aí faz parte, né, do planejamento de Deus no seu plano de criação. Não daria para criar as coisas com a só lei. Você não poderia ter um bem, só criar o bem, sem a existência do mal. A gente nem perceberia. Como que a gente poderia perceber o sabor de uma bala doce, né? Se a gente nunca tivesse experimentado algo salgado? Como a gente poderia desfrutar da alegria se a gente não soubesse o que é a tristeza? Como a gente poderia ter a luz se não fosse as trevas? Então, as trevas é a razão da existência da luz, é o seu par complementar, assim como a dor é a outra parte do prazer, a alegria é a outra parte da tristeza, o alto é uma outra parte do baixo, né? O dia da noite, assim tudo vão se complementando, não é que são opostos de oposições, e sim são pares complementares. Esta é a lei da dualidade, e quando a pessoa começa a despertar a sua consciência, vai partindo do reducionismo, do fragmentado, para a dualidade. Então passa a compreender todas essas coisas. A pessoa passa a compreender que o bem só existe graças ao mal. O inferno só existe graças aos céus. E o céu só existe, por sua vez, graças aos infernos, né? Então o céu
dentro dessa dualística, poderia chegar para os infernos e dizer: muito prazer em te conhecer, inferno, e muito obrigado, minha gratidão. Se não fosse tu, inferno, eu não existiria, eu, céu, não existiria. E realmente é assim que acontece, né? Dentro desta dualidade. E isso tudo serve para nós, que a lei pendular vai de um extremo ao outro, né? Positivo é a contraparte do negativo, mas o ponto de chegada de uma reta, na parte superior, né? Pertence à reta, também o ponto inicial, o ponto de partida, pertence à mesma reta. Isto, para nós, do ponto de vista prático, serve para que nós possamos compreender que a realidade de todas as coisas não está nos extremos, como ensinou Buda, está no meio, o caminho do meio, né? Lembra do Buda que observou tocando um instrumento de corda, né? Que ele pensou, se esticar muito a corda, ela arrebenta, não toca, e se deixar ela bamba, frouxa, né? Também não vai tocar. Assim, tudo é o meio, a realidade está no meio. A realidade não está em sermos positivistas e nem sermos negativistas, não está em sermos otimistas, né, e nem pessimistas. A verdade está em sermos realistas. Não obtém a salvação, a liberação da roda do Sansara pela bondade, pelo bem, e nem pelo mal, são os opostos. Obtém a saída dessa roda pela justiça, que é exatamente o equilíbrio entre o bem e o mal. Então, nesse caminho, leva vantagem não o bondoso, o santarrão, e nem o peste, o demônio, né? Aquela pessoa ruim, e sim o justo, né? Os justos, como dizia Jesus Cristo, alcançarão o reino dos céus. Então, muito obrigado a todos por prestar atenção em mais essa aulinha. Voltaremos em qualquer momento com o tema de número 10. Dê um ok aí, se você gostou. Transmite isso para os seus colegas na sua rede de contato. E também você pode ler o texto, né, desta aula na íntegra, que é muito mais completo, aqui nas descrições do vídeo, né? Logo embaixo de onde você está assistindo. Também pode ler o livro em PDF e também pode ler o livro convencionalmente impresso, A Paz Iverencial.